Bem-vindos ao primeiro episódio do Crescer Pod, o podcast destinado aos profissionais da saúde estética. Aqui a gente vai trazer pessoas que estão mudando a sua trajetória dentro do nosso segmento, se vendo como empreendedoras, crescendo, trazendo tecnologias, liderança. A gente vai ouvir muitas histórias interessantes de pessoas que estão mudando a sua trajetória e crescendo dentro desse segmento. Hoje a gente está com a doutora Ana Carolina Junqueira, né? Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada. A gente resolveu fazer esse bate-papo com ela, começar por ela, que ela tem uma história muito legal para compartilhar com a gente. E eu já começo te perguntando, então. Vamos lá, Carol. Antes de você empreender, né? Como que você se enxergava? Então, hoje você é uma profissional da saúde, uma profissional da estética, ou você se reconhece como uma empreendedora? Então, sou dentista há 12 anos e vinha trabalhando, me formei já trabalhando como dentista. E o que a gente aprende na faculdade? A ser dentista, a tratar, a cuidar, tratar dor, trazer prevenção. Então, foi isso que eu aprendi, isso que a minha profissão me ofereceu. Tratamento, cuidado. Então, eu não me via em nenhum momento como empreendedora, até porque o start começou mais recente, né? Eu fui seguindo, trabalhando, atendendo em consultório, atendendo pacientes mesmo com muitas dores, né? Trabalhei na prefeitura, então no SUS tem muito essa questão de dor, de realmente tratamentos mais... as pessoas já perderam né, muito dos dentes, enfim. Acolhimento. E acolhimento, a parte preventiva, de orientação, isso tá na minha bagagem. E em algum momento, né, eu trouxe na minha trajetória essa sensação aí de querer algo novo. Na verdade, isso está impregnado em mim. Sempre gostei do movimento, assim, em casa, plantinha dentro de casa, mudar de lugar, sofá, mudar a posição. E não, na parte profissional isso não foi diferente. Então, eu estava vivendo mudanças já, né, já na minha segunda filha, e decidi empreender. E aí essa palavra entrou na minha vida. Então, hoje, eu posso dizer que eu sou uma empreendedora e uma empresária, né? Porque hoje eu tenho um espaço que eu realmente faço ele crescer, né? O que eu vivo hoje é realmente um empreendimento. É avançar e crescer dentro do que eu tenho feito. E não só cuidar, mas realmente, assim, a gente fica nessa questão, né? Onde que entrou aí o empreendimento, o empreendedorismo? Eu acho que isso é um dilema muito forte dos profissionais da saúde, né? É como se fosse algo estranho, né? Quando a gente fala de empreender ou ser empresário, pensa de repente em vendas e o profissional estuda, né? Para cuidar de pessoas. Isso. E como é que foi para você, assim, de fato se enxergar nessa posição? Que não tem nada demais, né? Você ser uma empresária, você, enfim, fazer gestão do seu negócio. Você vai fazer até o seu conhecimento, as melhorias, a autoestima que você promove, chegar em mais pessoas através de uma visão empreendedora. E na odontologia convencional também, né? Porque a pessoa montar um consultório é empreender, é ter uma empresa. Mas realmente, não se falava muito disso. Aliás, na faculdade não ensina a gente a abrir uma empresa, por exemplo. Ensina a gente a tratar, mas não ensina a gente a abrir uma empresa. E aí eu fui para a selva. E quando eu fui para a selva, eu falei, agora eu tenho que aprender. Uhum. Né? Então eu tive uma primeira sociedade e comecei assim, o interessante, na verdade, de tudo foi no meio de um momento de maternidade. Eu estava vivendo ali com a minha filhinha, bebê, 2 meses, foi quando eu engatei para valer na harmonização facial, que me deu o estalo, eu falo assim, eu preciso fazer alguma coisa, e eu brinco até hoje, falo assim, se fosse vender pulseirinha na praça, mas eu não aguentava mais aquela rotina que eu estava vivenciando. Então, começou já aquela luzinha do empreendedorismo. O que eu posso fazer, né, para mim, assim, para eu não depender dos outros, assim, de trabalhar para alguém, né, e fazer alguma coisa para mim. E aí já vem, então, o empreendedorismo batendo já na portinha, e aí veio a minha filha e aquele poder feminino, eu brinco muito com isso, que eu acho que teve esse poder feminino ali que me fez entrar, e tive essa Segunda filha. Minha segunda, eu tive meu filho, né, e aí, quando eu estava grávida da minha filha, foi quando tudo isso começou. Pandemia, porque ela é filha de pandemia, parece que a gente em casa fica assim, as ideias brotando na cabeça, e o que eu podia fazer,
cheguei a montar um brechó com roupas minhas, eu tinha acabado de fazer 30 anos, comecei a montar um brechó online, e minha filha bebezinha, eu falei assim, não, eu preciso fazer alguma coisa. E eu falei, dentro da minha profissão, eu encontrei um caminho incrível, que inclusive eu estou usufruindo e vivenciando hoje, que é a harmonização facial. Então, a odontologia, ela tem caminhos diferentes dentro do cuidado, mas tem a parte mais cirúrgica, a parte mais de reabilitação, e tem a harmonização facial, que por algum tempo ficou ainda meio estagnado, hora podia, hora não podia, até que quando consolidou, né, que a odontologia ela podia seguir nesse caminho, e hoje a gente vê esse crescimento nessa área, na nossa classe, e puxando sardinha para minha profissão, eu acho que a gente tem muita capacidade para isso, a gente estuda a vida inteira, cabeça, pescoço e toda a parte anatômica dessa região. Então, eu me vivo assim, opa, algo pode crescer aqui, né? Porque o que eu estava sentindo falta era justamente assim, ver com um novo olhar o cuidado. Porque sempre o cuidado esteve comigo, assim, em testes vocacionais lá na adolescência, dava psicologia, professora, sempre era essa questão do cuidado, então eu sempre gostei disso. De lidar com gente, né? Lidar com gente, grupos de amigas, era aquele grupo assim de sempre conversar, dar bons conselhos. Então eu me vi dentro da minha profissão numa oportunidade e comecei de curiosa, bebezinha, puerpério, aquela loucura, né? Então, assim, mães que estão vendo essa loucura, entendo muito, e fui começando o meu equilíbrio de pratinhos ali, porque quando eu estive com a minha filha pequenininha, já comecei a fazer uns cursos online, e a hora que meu marido chegava já sentando, fazendo algumas coisas, até que eu fiz meu primeiro curso presencial, e aí veio a loucura, amamentando, peito cheio de leite, deixa a filha em casa, e ali começou mesmo a realidade da mãe que vai trabalhar e vai buscar empreender, né? Eu vejo muito essa questão da maternidade, né? E esse impacto que é tanto físico, né? Uma cesárea, enfim, um parto independente da via, hormonal e mental, e sempre com a mulher sai dessa posição, né? Desse momento muito com uma força que eu acho que ela nem mesmo acreditava que tinha, né? Aconteceu isso com a Paula, né? Com o nosso filho, e eu vejo essa energia, e você já ali tentando montar o brechó, já tinha essa coisa de empreender, só que você não estava focando talvez isso dentro da sua área, e talvez essa oportunidade estivesse batendo na sua porta ali, e você talvez não olhando para isso e não se reconhecendo como com essa energia, com esse poder que você tinha. Os hormônios estavam gritando ali, querendo alguma coisa, a gente só não sabia definir o quê. E aí eu fui encontrando nesse caminho. E o que me trouxe assim um encanto pela harmonização facial, o cuidado, né, estético facial? É a gente olhar o cuidado sem a dor. Você vê por um lado leve de beleza, de uma busca assim pela autoestima, é uma busca gostosa. Não desmerecendo a dor, porque precisamos cuidar das dores também, né? Então eu sempre gostei muito de cuidar da dor, já tive paciente ajoelhando me agradecendo por eu ter aliviado, né, aquele problema que estava vivendo. Mas eu acho que eu não estava querendo mais essa energia, sabe? A energia da dor consome um pouco a gente. E como eu me entrego muito, eu também sentia falta de algo mais leve para mim. E aí veio a harmonização facial justamente naquela explosão de hormônios, e falei, vou fazer o quê? Vender pulseirinha na calçada ou vamos tentar na odontologia alguma coisa nova? E aí fluiu. E fui investindo, fazendo cursos, e filho crescendo. Isso que ano? 2020 para 2021. E aí, em 2021, eu abri a clínica em sociedade com uma outra pessoa que tinha, também trabalhava com a parte estética, mas era outro serviço. E a gente dividiu, fez uma parceria comercial, né? A gente alugou um espaço e cada um ficou no seu quadrado. E aí foram essas parcerias que às vezes não foram dando muito certo, e eu tentando encontrar meu caminho, investindo, e fazendo curso, fazendo residência, e crescendo. E sempre sentindo vontade de mudar. Até estar onde eu estou hoje, que foi assim, um caminho interessantíssimo, inclusive chegar até onde eu estou, que é o Espaço Évora, e as parcerias que eu tenho hoje para estarmos onde estamos e
com os investimentos que fizemos, que não vamos chegaram chegar ao lá. assunto. Deixa eu fazer uma pergunta. Essa trajetória que você comenta de profissional que, dependente da carreira que ele escolhe, né? Mas estou mencionando aqui profissionais da área da saúde. Então, seja ele fisioterapeuta, biomédico, dentista, farmacêutico, quando ele escolhe essa carreira e aí chega ali na frente e se depara assim, vou entrar para a estética, né? É uma decisão fácil, assim, vou falar a minha opinião e aí eu queria que você cortasse a sua história. Eu vejo a Micheline, né, minha irmã, fisioterapeuta, quando ela decidiu migrar para, né, ela fisioterapeuta há 4 anos e aí fez pós-graduação e aí começou a atuar com estética. E aí lá em casa a família contra, né? Fala, como assim? Você é um profissional da área da saúde? Porque existe essa áurea em torno do profissional da saúde como quase um herói, né? Porque ele cuida de pessoas, ele livra a gente da dor, ele salva vidas, né? Dependente da categoria, da disciplina que ele está, ele salva vidas. E aí você ir para a estética pode dar essa conotação de estar indo para algo talvez mais supérfluo, ou menos interessante, ou menos valorizado, né, do que comparado a uma saúde da dor. Foi assim com você também? Foi exatamente assim, e ainda sinto que isso acontece. Principalmente porque recente, né, tem 1 ano, inclusive, recente nada, porque passa rápido mesmo, mas há 1 ano eu decidi parar de vez com a parte clínica. Tô voltando uns pouquinhos aí com alguns outros cuidados domiciliares, porque eu gosto muito da clínica, mas eu decidi, falei assim, não, agora eu vou viver só de harmonização facial. Então parece que dá uma assustada no entorno, assim, quem tá em volta da gente, né, os pais principalmente, aquela coisa assim parece que tem uma tradição impregnada, você se formou nisso, você foi guiada para isso, você tem que fazer isso. Só que é isso, né, nós temos dentro dessas profissões, dessas classes profissionais, esse caminho a seguir. E tratar a estética pode parecer algo supérfluo, mas desde que você tenha na bagagem que esse cuidado pode ser integrativo e que ele agrega na saúde. Até porque pela Organização Mundial da Saúde, a parte estética ela está totalmente ligada à saúde emocional, mental, do corpo, né? Então, justamente quando você visa o cuidado integrativo, que eu acho que é o meu grande diferencial mesmo, e vejo alguns profissionais que fazem isso, é realmente você englobar toda essa bagagem do cuidado e do tratamento nesse cuidado também estético, né? Desse cuidado de autoestima, de refinamentos, né? De coisas que parecem supérfluas, mas que... Eu tive uma paciente recente, é uma senhora que ela tá comigo acho que há 5 anos, desde que eu entrei na harmonização facial, uma das minhas primeiras pacientes, uma senhorinha, eu brinco com ela, toda craqueladinha, ela fala, como que você fala mesmo, craqueladinha? E ela passou por uma internação com marca-passo, o primeiro lugar que ela foi quando ela se livrou de estar com os filhos, porque a filha colocou ela, né, no sítio com ela para cuidar e tal. Quando ela foi para casa dela, o primeiro lugar que ela quis ir foi no meu consultório. Não fiz nada, né? Ela falou assim, não posso, dona, tal, né? Não posso fazer agora. O que eu fiz nela? Eu passei um creme no rosto dela, uma massagenzinha relaxante, assim, subindo tudo. Uns 3 dias depois, ela me mandou uma mensagem falando, você acredita que o meu filho me olhou e, mãe, você tá diferente, você parece que tá melhor, mudou. E ela se sentindo linda, porque eu passei um creme no rosto dela, hidratei. Então, assim, o quanto que o bem-estar, ele tem esse cuidado integrativo. Então, as pessoas olham, assim, de fora, pensando, né, a estética parece algo banal, supérfluo, mas a visão do cuidado integrativo é muito importante para essa área. Mas eu vejo, assim, que o Ocidente, né, como um todo, ele tem uma visão de saúde de remediar, né, e foca muito na saúde física, na saúde funcional, fisiológica do corpo. Quando você vai para o Oriente, aí culturas mais milenares, chinesas, japonesas, né, você vê uma relação com a saúde muito diferente, onde a saúde mental e espiritual, ela integra uma saúde física. As meditações e tudo. E aí o bem-estar mental, e quando a gente fala de bem-estar mental, eu estou falando de se sentir bem, autoestima, relaxamento, são todas as áreas que estão agrupadas dentro da estética,
massoterapia, e que são negligenciadas, né, numa sociedade onde remediar, né, tomar um comprimido para uma dor e não trabalhar talvez o mental e o espiritual, eventualmente, seja importante. E aí eu vejo esse profissional do cuidar e que está numa categoria, vamos dizer, no nosso mercado de estética, mas com uma ação e uma visão mais profunda do que simplesmente o funcional. Que é claro, dentro de um bioestimulador de colágeno, dentro de um preenchimento, de uma toxina, você está abordando o funcional também. Mas o impacto ali não é só no funcional, no fisiológico, ele tem um impacto emocional, psicológico e eventualmente até espiritual, de uma sensação de pertencimento, de clareza. E quando a saúde engloba as três, eu tô falando realmente de uma pessoa saudável. E essa pessoa não se perder nela mesma, porque as pessoas vão se anulando. Eu falo que é um bem-estar que reflete em todo o ambiente que ela tá. Seja no trabalho, com o marido, com família, né? A pessoa quando tá desgostosa da vida, assim, com ela mesma, né? Tudo isso se reflete. Eu vim de uma família de farmacêuticos, então você já pode imaginar a questão medicinal, né, para tudo, né? A questão de tudo é remedinho. A gente brinca muito que a gente pegou a mania da minha avó de ter a bolsinha dentro da bolsinha, remedinhos enroladinhos. Eu tenho na minha bolsa, ali tem um arsenal para estômago, para cabeça, para tudo. E é assim, então, medicar, né, remediar, isso tudo faz parte, mas também você pensar o que está atrelado a isso, né? Se você está só remediando, e essa dor de cabeça? Qual a causa dessa dor de cabeça? E essa evolução do mercado é muito legal isso que você está falando, porque estética 20 e poucos anos atrás, né, uma da década de 90, era quase que salão de beleza. Era sinônimo de salão de beleza. Então, cabelo, unha... As drenagens faziam em salão de beleza. E drenagem, e depilação. Depilação. Né? E aí, com o tempo, a estética foi meio que virando uma área do conhecimento apartada da beleza, né? Onde você não trata só também o de fora para dentro, mas também o de dentro para fora. E aí eu vejo que os profissionais vêm num processo de amadurecimento, e esse crescimento o mercado acompanha, e cada vez existem mais ciência apoiando, né? Dando moléculas diferentes de dermocosméticos, cepas diferentes de toxinas, e a tecnologia também entrando junto nessa categoria aí. E aí o legal ver é o seguinte, que hoje não consegue-se mais separar o que é estética do que é saúde. Dá um exemplo. Pega um equipamento campo eletromagnético, que é um equipamento que, em tese, é para uma estética mais fitness, uma estética que é aquele campo que bota na barriga para poder trincar o abdômen, fazer o six-pack, né? E o mesmo equipamento de campo eletromagnético, ele tem um assento para poder ajudar no fortalecimento de pelve, para incontinência urinária, para fortalecimento do tônus pélvico, e é utilizado em pernas de pessoas idosas que não têm articulação para poder frequentar uma academia. A mesma máquina. Então, o que é saúde e o que é estética? Não tem mais essa separação. O próprio Botox, né? O Botox, né? A toxina botulínica, que era usado aí no mundo inteiro, acho que começou muito esse boom aí de cuidado com a toxina também, né? É isso, tem fim terapêutico. Na verdade, ele veio de um fim terapêutico, né? Porque ele vem de uma bactéria que descobriram através do botulismo, e aí começaram a usar mesmo para fim terapêutico, e falou assim, opa, se tá paralisando tal coisa, vamos usar aí nas rugas, né? E trouxeram para a parte estética e outros tratamentos também, né? O ozônio, por exemplo, e outros fins, assim. E a parte da tecnologia também é incrível, assim. O próprio equipamento que a gente tem hoje, né? Também é usado de forma no íntimo, né? Por ginecologistas e tudo. E quanto que e o avanço acontece a todo momento, né? Inclusive, estar nesse meio de harmonização facial é um constante estudo e crescimento para você entender que uma coisa que era há um ano atrás, hoje é totalmente diferente. E a tecnologia é um grande avanço que eu senti essa necessidade de trazer por isso. Legal. E não vamos atropelar os assuntos. Não, eu acho legal a gente falar de tecnologia porque, assim,
A decisão de você migrar para a área da saúde foi um processo quase de autoconhecimento. Desculpa, da área de estética, foi um processo de quase autoconhecimento. Que você estava entendendo ali, vendo se a estética, né, não se sentindo, talvez, à margem, né, do seu segmento. Vou deixar de trabalhar com dor, vou trabalhar com estética, algo supérfluo. Não, você foi meio que se conhecendo. Esse momento também de você investir e, de fato, olhar a sua clínica como um negócio, né? E, de fato, tomar decisões de investimento, de agenda, de atrair novos clientes, vender procedimentos, né? Claro, dentro da ética da saúde, né? Não vendendo procedimentos que eles não precisam. Que não seja apelativo. Que não seja apelativo, dentro do diagnóstico, da anamnese que o próprio paciente relata, mas de você entender que aquilo é um negócio. E aí vem vocês comprando uma tecnologia, né, que recentemente a gente entregou lá para vocês. E eu queria que você explicasse um pouco também como é que foi esse momento de se apoderar dessa posição de, não, isso é um negócio e eu preciso, de fato, olhar para isso no longo prazo e trazer uma tecnologia para aumentar a produtividade e tal. Como é que foi esse momento? Vou começar do começo, da onde eu estou, né, que o Espaço Évora, então, como você mesmo falou, a estética saiu dos salões de beleza para conquistarem aí um espaço mais, vou dizer assim, mais leve, talvez, que não seja só ali junto com uma manicure, não, né, desmerecendo a questão do salão de beleza, mas assim, trouxe essa visão mais, uma abordagem mais bonita, eu acho, sabe, assim, para clínicas, mais elegante isso. E aí, estamos, então, numa clínica integrativa. E essa clínica integrativa tem depilação, tem osteopatia, que é totalmente terapêutico, tem fisioterapia com uma visão terapêutica e estética, né? Tem harmonização facial, com esses cuidados integrativos, tem nutricionista, tem psicóloga. Então, estar nesse ambiente é o que também deu essa guinada para trazer coisas novas. Porque quando você se vê num lugar que todo mundo está seguindo ali na mesma linha de pensamento, de um crescimento mútuo e de integrar coisas boas, bacanas, né, inovação, para ver resultados cada vez melhores, você fala assim, dá para mexer nisso daqui. E foi aí que eu me juntei, então, com a Michele, que é a dona, né, da clínica que eu atendo hoje. E ela, na fisioterapia, né, com a parte corporal, e eu com a facial, a gente já vinha com essa... Ela é muito assim... eu acho que as energias vão se encontrando, né? E eu, nessa energia assim, de crescimento, me juntei com uma pessoa que também tem uma visão muito, muito dessa, assim, de bora, sabe? Assim, aquela pessoa que fala assim, vamos fazer. Óbvio que nada foi de supetão, tudo muito conversado, com muito apoio, porque a rede de apoio é fundamental, tanto em casa quanto de profissionais, que foi aí que encontramos a SAD, encontramos você principalmente, que teve uma ligação além, porque também tinha profissional trabalhando com a gente, que é a sua esposa. E foi aí que nós começamos, aonde a gente precisa mexer para fazer isso crescer, essa ideia crescer, né? E a tecnologia vem muito nesse pensamento de avançar e trazer resultados cada vez melhores, dentro do que a gente gosta, que é a naturalidade, que é gerenciar esse envelhecimento de uma forma leve, de forma realmente assim, agregando parte mesmo do que a gente já trabalhava, né, do que a gente já oferece de procedimentos, mas ainda seguindo na mesma linha de raciocínio, sem exageros, sem dor, E aí veio a tecnologia para inovar e fazer a gente crescer nesse aspecto, né? Então a gente está falando do um ultrassom microfocado, né? E você estava comentando antes aqui com a gente no off que tem muita gente que tem medo do injetável, né? Isso. E aí o ultrassom microfocado é uma máquina que ela é não invasiva, né? Diretamente, ela não tem o pertuito, não tem uma perfuração, mas ela atua numa camada subdérmica. E aí você está atraindo esse público também que tem medo das agulhas, né? Como é que está sendo isso? Exatamente. A busca, nesse tempo que a gente já está com ultrassom microfocado, né? Então, hoje ele é uma realidade pra gente.
Graças a vocês que nos encorajaram muito, eu tenho que sempre agradecer muito isso. Você, principalmente, que falou assim, é possível, vamos fazer acontecer, vamos movimentar. E o que estava em torno disso para fazer acontecer, né? Então, hoje a gente vê essas pessoas que tinham medo de dor, medo de exagero. Eu falo assim que o pessoal que é muito adepto aí a reality show, via, né, os participantes aí do reality saindo e colocando 15 seringas de preenchimento no rosto e acham que a harmonização facial é só isso. Muita gente fala assim, você faz harmonização facial? Eu queria fazer, não sei o que. Aí eu vou tentando entender o que essa pessoa quer. Na verdade, a harmonização facial é um leque de procedimentos, não é encher o rosto de preenchimento. É um procedimento mais simples, né, de hidratação, é um peeling, é um botox, é um preenchedor e é a tecnologia. Por quê? Para gerenciar o envelhecimento, para trazer contorno, para trazer refinamento para o rosto. Detalhes que as pessoas chegam assim, eu tô sentindo isso daqui cair. Então a gente conseguir fazer essa tração que o ultrassom microfocado faz. E prevenir os sinais do envelhecimento. Hoje o acesso a esses cuidados é muito maior que antes, né? Minha mãe para trás aí, o normal era chegar na praia, torrar no sol, ficar com marquinho, passar uma pasta de alguma coisa e Coca-Cola e ficar bronzeada. E hoje, não. Hoje as pessoas estão quase que bebendo protetor solar, porque querem proteger a todo custo, porque perceberam que isso estava trazendo mais rugas, mais marcas. E aí, eu tenho até uma conhecida que ela... A situação meio esquisita, mas assim, a mãe dela faleceu, ela falou assim, eu olhei a minha mãe e falei assim, eu não quero ficar igual a minha mãe. E aí ela começou a se cuidar, tipo assim, a mãe dela tinha acabado de falecer. E ela viu umas marcas na mãe dela, eu não quero, e ela começou a tratar comigo, até uma amiga muito próxima e querida minha. E aí ela começou a tratar assim, eu não quero que fique a minha testa com aquelas marcas igual a minha mãe tava e tal. Porque tomava muito sol, não cuidava, e tinha uma vida diferente. Uma vida, às vezes, assim, mesmo de cuidar de filho, de fazer comida, de ficar, né, cuidando da família. E hoje, a gente estando mais inserida aí, né, fora e trabalhando e fazendo diversas outras coisas, a gente tem acesso também a comprar um creme, tratar, fazer procedimentos em custo um pouquinho mais alto, né? Então, tem pacientes que fazem mesmo na busca de prevenir, de não querer chegar mesmo na idade mais avançada com tantas marcas, porque envelhecer é inevitável. A gente brinca muito nesse bate-papo de consultório. Eu quero ficar velha, eu quero, porque sinal que eu vou estar vivendo, mas quero ficar velha como? Quero envelhecer como? Né? E se isso já está te incomodando, igual eu tenho pacientes de 20 e poucos anos que falam assim, isso aqui já está me incomodando, isso já está incomodando, é agora que tem que tratar, porque quando o problema, né, piorar, não tem jeito. E aí vem também um pouco da visão terapêutica da odontologia. Você tem que tratar a causa, né, para descobrir aí e tirar e acabar com aquele problema. Então você tem que tratar a causa, seguir nesse caminho para achar a solução. E a causa do envelhecimento, o ultrassom microfocado trata maravilhosamente bem, porque ele traz esse efeito lifting, ele traz o estímulo do colágeno, ele traz contorno, né? Então isso é fundamental. Perfeito. Quando a gente fala de tecnologia, né, tem muito profissional que talvez ainda preso nesse avatar de só cuidar, né, e que, claro, é importante, é a base, é o pilar que sustenta a atuação, né, dos profissionais da área da saúde estética, ainda não pensam em dar um salto de crescimento. Então, não trata o negócio como a atuação ali como um negócio, e fala assim, nossa, eu vou investir numa tecnologia, porque, por exemplo, uma máquina dessa, a gente está falando de investimentos acima de 80 mil, 90 mil, 100, e aí não tem limite, né? Vai embora. O que você, assim, como é que foi esse processo de decisão de falar assim, cara, eu vou fazer um investimento, que é um relacionamento de 36 meses ou 48 meses? Foram 36. 36 parcelas, né? 36 meses. Que é uma decisão de médio para longo prazo, hoje em dia 3 anos é longo prazo, e falando assim, não, eu decidi crescer, eu decidi de fato me comprometer com uma parcela de uma tecnologia de alta gama, mas porque eu estou, além de querer promover mais resultados nos meus pacientes, mas eu quero crescer, eu quero
né? Porque tem muita gente que ainda vê isso como custo, vê uma parcela de 3 mil, 4 mil reais como custo e fala assim, não, eu não tenho esse dinheiro na conta bancária, eu não posso comprar uma máquina dessa, né? Como é que foi esse processo de decisão e como que você hoje, assim, olha para trás e vê se essa decisão foi acertada, não foi? Como é que tá isso em você hoje? Isso. Então, juntamos essa parceria de pessoas maravilhosas, Michele, Sade, Marcos, você, e muita coragem para entender que realmente, se a gente está nessa busca de inovar, de trazer melhores resultados, a gente precisava subir um degrau. E o degrau não é só aonde a gente já estava vivendo. A gente precisava chegar num degrau e para avançar a tecnologia. A coragem, na verdade, ela vem com muito medo, assim. Uma hora a coragem tá lá em cima e de repente, não vai certo. Não, agora vai. Não, tem que dar. E muito entendimento do chão que a gente estava ali pisando. Eu lembro de uma vez que você, numa dos seus momentos de reuniões com a gente, você falou assim, se você for pensar numa parcela, você vai preferir pagar o quê? A parcela da escola do filho, não sei o quê. E hoje, a gente já está nesse momento com a máquina e com os boletos aqui já dá muita motivação. E sem enganação, sabe? Assim, a gente realmente percebe o quanto isso é importante para os pacientes dentro da linha de cuidado que a gente tem. Se a gente tem a linha do cuidado natural, um propósito de oferecer resultados mais significativos, né? Dentro também dessa visão de pacientes que têm medo e tudo, não tinha outro caminho que não fosse seguir com a tecnologia. E os pacientes já olhando, né, a gente movimentando sobre isso, já ficam querendo saber o que é e já querendo fazer. E realmente o que você falou muito com a gente vai que vai dar certo. E esse primeiro mês, por exemplo, assim, foi realmente surpreendente, assim, surpreendeu além até do que era a nossa expectativa. Não tô querendo realmente, assim, fazer falsas, né, idealizações, assim, realmente pro aparelho, mas ele foi realmente um divisor de águas, está sendo, né? Óbvio que temos aí as parcelas na frente, mas é o que você falou assim, a parcela Já veio o primeiro boleto, não? Vem agora metade do mês, mas já está pago. Isso. Já está pago. Muito bem. Com muitos tratamentos incríveis. Uma paciente que a gente atendeu esses dias, eu comecei, né, metade do rosto e mostrei para ela, assim, um resultado imediato. Que é óbvio que não é imediato, nós estamos trabalhando com estruturas a nível celular, né, com regeneração, com reparação. Então, a gente orienta que nesse aparelho especificamente tem todo um processo, um tempo desse resultado acontecer, mas na hora já dá um ânimo para essa paciente ver algo acontecendo ali, né? Então, uma paciente, por exemplo, que veio para o aparelho, ela não tinha coragem de fazer um botox, mas ela queria dar uma levantada no olhar, dar aquela, né, uma puxadinha no rosto, mas com algumas questões assim de medicamentos, medo mesmo, porque toma um monte de medicação, né, tem umas patologias e tal. Eu falei, esse equipamento é para você, né, ele é nada invasivo, que você vai sentir, às vezes, um quentinho ali acontecendo. Então, vamos fazer. E um pós super tranquilo também, né? Muito tranquilo. E aí eu falei assim, mas o que eu preciso? Cara, vai viver. Vive que as células estão trabalhando aí enquanto você tá dormindo, acordando, fazendo comida, elas estão só estão trabalhando. E associa muito bem com os injetáveis quando você tem esse tipo de medicação. Associação, isso. E aí vem também da visão mesmo do cuidado, né? Integrativo, a gente pensar também em otimizar. Então, a gente não traz só um aparelho tchau e benção para o paciente. A gente acompanha, a gente tem uma manutenção de outros procedimentos que a gente já faz para otimizar, trazer um brilho para essa pele, nutrir a pele, né? Então, eu falo muito com os pacientes, a gente está numa cidade que tem uma poluição, é diferente, por exemplo, uma cidade nordeste, tem um calor excessivo, no sul tem frio excessivo, tempo mais seco, aqui a gente tem
a poluição. Então, a gente tem que pensar sempre no cuidado mesmo de uma pele mais saudável para ter resultados cada vez melhores em qualquer procedimento que a gente fizer. Então, a gente não abandona a paciente, a gente trata e cuida dela o tempo inteiro, né? Com muito acolhimento, mandando mensagem, como é que você tá, como é que você tá sentindo pós-procedimento. E é incrível, assim, porque não sente. A pessoa até fala assim, parece nem que eu fiz nada. Essa é a ideia, entendeu? Não é pra parecer que você fez nada agora, porque as suas células estão trabalhando ali e o resultado vai aparecendo, que é gradual e progressivo. Então, 30, 60, 90 dias, as coisas vão aparecer. Então, requer também um pouco de paciência dos pacientes, uma conversa muito próxima, né? Então, eu sou muito próximo dos pacientes. Lá na clínica a gente tem isso, de ter esse carinho mesmo, de estar ali sabendo o que está acontecendo, mandar mensagem, de ver, vem aqui, dá uma chegadinha aqui, vamos tomar um café, quero ver como é que você tá, né? Então, esse cuidado mesmo bem de casa, sabe? Assim. E você, assim, eu costumo dizer que o primeiro mês é o mais difícil, né? Porque uma tecnologia e, claro, um parcelamento, um comprometimento financeiro desse... Tem muita expectativa. E ele vai exigir você se apoderar da sua clínica como um negócio. Ele vai exigir uma mudança na sua postura. E aí você vai ter que trabalhar Instagram, posicionamento, aparecer mesmo, vai ter que trabalhar agenda, vai ter que trabalhar fluxo de caixa, porque vai entrar dinheiro, mas vai sair da parcela. Vai ter que trabalhar a experiência do cliente, quando ele chega, né, a recepção, como ele é acolhido, ao invés de ser, né, eu vejo muitas clínicas que é quase uma linha de produção, né, quando faz, por exemplo, um laser day, né, aluga por um dia e aí fica o dia inteiro, e aí você nem cumprimenta o paciente, entra um, sai outro, se deu tempo, se atrasou, tem que reorganizar a agenda. É uma das ideias, assim, que a questão da locação me deixou um pouco, que eu falei assim, se é pra fazer, vamos fazer direito. Vamos fazer direito. E então, assim, o primeiro mês ele é mais difícil mesmo, porque você precisa de se posicionar. E aí a pergunta que eu te faço é, como é que tá você com uma tecnologia, como é que estão os clientes, né, os pacientes, vocês estão usando essa tecnologia para divulgar no Instagram? Você acha que está dando mais visibilidade para o trabalho de vocês, mais posicionamento? E a gente, com isso, quando veio a ideia da tecnologia, veio, né, na sua orientação até, falou assim, exatamente tudo isso que você falou com a gente lá no início. E aí começamos, então. Entrou marketing, entrou foto nova, entrou vídeo. E entrou também a gente mostrar que o negócio é bom, sabe? Assim, na vida real ali, mostrando a gente fazer os resultados, né? Mostrar o dia a dia. E principalmente com os pacientes que já estão com a gente, porque são os pacientes que a gente mais conhece, né? Eu tenho pacientes fidelizados aí comigo há 5 anos, eu tenho essa senhorinha, né? Eu tenho diversos outros pacientes que estão comigo aí nessa caminhada há 5 anos. E neste tempo, várias pacientes fidelizadas já, que fazem tratamento constante, que cuidam, né, com outros procedimentos. E eu olhar para pensar em cada rostinho e falar, cara, isso aqui vai ser muito bom pra ela, vai ser muito bom pra ele também, que eu já tenho até homem fazendo. E aí veio nisso, assim, também, né, de a gente buscar nossos pacientes para falar, olha, você merece esse cuidado realmente vai ser muito bom. E eles mesmo, de muito curiosos, que já acompanham a gente, tanto no corporal com a Michelle, tanto no facial comigo, isso aqui hoje mesmo, eu recebi uma paciente, mas eu quero mostrar a barriga pra você. A barriga não é pra mim, não. A barriga é pra Michelle. E aí, elas já querem mostrar, assim, essa papadinha. Então, os próprios pacientes já estão, por ver, né, a gente já falando do assunto, mostrar os benefícios do cuidado, eles já estão nessa curiosidade de querer fazer. Então, é o que eu falo, assim, por mais que exista o medo, o desafio, e aquela expectativa daquele primeiro boleto chegando, existem os pacientes que a gente já atende. Eles são os pacientes que a gente mais quer cuidar, porque a gente já está com eles todos os meses, os dias, botox aí de 4 meses, né? Outros procedimentos aí de mês em mês. Então, se eles estão com a gente, por que não a gente oferecer para eles cuidado ainda melhor? E aí, através deles, vai abrindo o leque para outros pacientes entenderem também que esse benefício é fantástico, né? Porque nada como realmente uma prova
real ali de que aquilo funciona. Então, esses primeiros pacientes têm sido pacientes nossos, pacientes muito queridos, pacientes que já estão, né, nessa caminhada, nessa jornada aí de autocuidado, tanto corporal quanto facial, da clínica, né, pacientes da clínica, e que já estão tendo o prazer de se beneficiar já desse cuidado, e que nos fizeram pagar o primeiro boleto. Exatamente. Isso é importante. Eu acho que a gente às vezes foge, né? O profissional da saúde costuma fugir um pouco do tema dinheiro, tá? Eu vejo em casa isso, né? Com a minha esposa, mas como se fosse um tabu. E, cara, quando a gente fala de crescimento profissional, prosperidade, ele passa pelo tema dinheiro, né? Acho que isso pode remontar da época que a gente era criança, falar dinheiro é sujo, alguma coisa nesse sentido, ou até de uma questão da ética da saúde, de às vezes ter essa conotação que quando eu estou vendendo algo para alguém na área da saúde, eu estou empurrando algo que ela não precisaria, usando a minha posição de autoridade do profissional da saúde. E é lógico que existem maus profissionais no mercado, mas como existem maus profissionais em qualquer segmento, né? Mas eu queria te fazer uma pergunta sobre apoio, né? Porque a família, né, e a rede de apoio, né, família, amigos, né, parceiros de negócio, como nós somos, ela é fundamental numa decisão dessa, porque dá medo, né, dá ansiedade, dá aquele geladinho na barriga, mas como é que foi esse processo desse apoio, né, seja de um parceiro de negócio, seja de sócio, seja de marido, seja de familiares em geral? Como é que você se sentiu quando você levou para essas pessoas e como é que você se sentiu apoiada? Não, foi importante para você isso? Não, foi fundamental. E sem todo o apoio que eu tive, foi o que eu falei, a gente não estaria onde a gente está hoje, né? Então, realmente, desde casa, com o marido, assim, na hora que a gente consegue conversar, né? E acabou, criançada dormiu, aí foi assim, nossa, tem um aparelho. E aí a gente começa assim, primeiro, né, dar aquela... Porque ele não é do segmento, né? Não conhece. Como é que explica, ó, tem que comprar um equipamento de 100 mil reais, e aí? Pois é, eu falei assim, nem meu carro custa 100 mil reais, como não tem um aparelho? Aí eu falo assim, eu falei, como que eu vou explicar pra ele? E aí fui, né, aos pouquinhos, trazendo, é muito bom, e tem um retorno tal, e, né, e vai ser muito bom para os pacientes, porque tem muitos pacientes que têm medo disso, e porque eu quero, porque eu estou estudando, porque eu almejo tanto de crescimento profissional, e quanto mesmo de tratamentos, é exatamente o que eu quero. Aí eu falei, a Michelle está embarcando comigo nessa, a gente está conversando muito, a gente está pesquisando, né, e aí começa assim, ver, tenta entender, aí o marido sempre assim, né, ressabiado. Mas eu tenho essa sorte de ter uma rede de apoio maravilhosa, né, então meu marido, ele realmente apoia minhas loucuras, boas também, porque ele percebe que os caminhos que a gente segue, né, é pro bem da nossa família. E tive, como eu falei, esse apoio na clínica, né, então a Michelle com essa visão muito próxima a mim. Eles estavam no mesmo momento de mudança, momento, né? exatamente. Porque também acontece você tá num lugar muito legal, pessoas muito legais, mas às vezes a pessoa não tá ali no mesmo momento que você tá. E ela tava, né? Na hora que a gente se olhava, assim, cara... Ela tava ávida por mudança também. E aí falei, cara, vamos fazer. E aí chegamos até você, e você o tempo inteiro também trazendo essa visão da gestão, de como fazer essa máquina ser um negócio mesmo. Não só um negócio pensando só em lucro e tal, mas que realmente, você explicando, isso é muito bom. Vai ter um resultado rápido, os pacientes vão perceber, os pacientes vão sentir. Hoje é um momento, tá para tecnologia, né? Então você nos encorajou bastante nesse aspecto. Então, todos esses pontos andando juntos, fluiu. Pode ser que eu tenha pessoas aí que não tenham essa sorte de ter, né, um apoio do lado, e aí ficam mais desencorajadas. Mas se chegar, né, no profissional certo e para compra, né, do aparelho, né, como foi a SAD, que eu falo que isso é fundamental mesmo. Não é puxando sardinha, não é porque o podcast é com eles, mas realmente, assim, uma pessoa que a gente fala assim, tá, agora ensina a gente a fazer conta, gente, Marcos é engenheiro. Então, assim, a gente de humanas, ensina a gente a fazer conta, tabelinha aqui, vamos lá, vamos entender. E aí teve todo esse apoio, que realmente fez
tudo acontecer e fluir como está fluindo. É o primeiro mês, pode ser que a gente esteja iludida demais, a gente no futuro só a Deus pertence. Mas se você falou que o primeiro mês é o mais difícil, o primeiro mês fluiu lindamente, então acho que as portas estão abertas. Porque o próprio resultado, ele vai atraindo novas pessoas, isso vai ser uma zona comum para você daqui a pouco, por enquanto é muita novidade, então vai ser uma área comum, se posicionar, tá no Instagram, atrair novos clientes, tem mais coisas para a gente falar, então a gente pode falar de tráfego e atração de lead e ter uma recepção de IA. Então não é vocês que estão atendendo os novos leads, é uma inteligência artificial, eu tenho conexões, porque eu acho que um pouco do nosso papel, né, não é despachar o equipamento, mandar para você, tchau e benção. Esse foi o diferencial. A gente te indicou uma agência de marketing para você, entendendo que vocês precisavam fazer uma estratégia de comunicação desse novo momento. A gente tem, quer dizer, estamos aqui no podcast, né, sem dúvida, é uma das coisas também você pegar e divulgar o teu trabalho, a gente quer abrir esse canal. A gente está falando também dessa parte de cálculo, né? Mas um financiamento tem juros, né? Mas vamos lá, quanto custa esses juros, né? É diferente você às vezes investir em algo, pagar juros de algo que é ativo, que bota dinheiro no teu bolso, do que é passivo, que tira o dinheiro do teu bolso. Então, tem várias pessoas que estão ouvindo a gente aqui, que estão com o carro financiado em 60 meses, mas na hora de comprar uma e que não bota um centavo no bolso com o carro, né? Se for Uber, tudo bem, pode pagar juros no carro. Mas toma uma decisão totalmente emocional, mas na hora de comprar uma tecnologia que é o que bota dinheiro no bolso, fica com receio dos juros. Então é um pouco incoerente essa forma de pensar. Então eu acho que um pouco do nosso papel é trazer essa visão um pouco mais ampla, entender que a máquina é um negócio e que se você estiver pronta para a mudança, a máquina vai te fazer você subir muitos degraus. Mas se você não estiver pronta, muitas vezes a gente vai provocar você estar pronta e mostrar para vocês que existe outro caminho, porque na nossa visão crescer é uma decisão, e vocês tomaram essa decisão quando tomar, porque assim, depois que compra a máquina, agora você tem que ir, porque um boleto vai vir. Exatamente, é motivacional, entendeu? Assim, a gente acordar todo dia e fazer essa máquina acontecer. E aí veio o marketing, veio a guinada, né, vamos fazer uns vídeos, vamos fazer foto, vamos marcamos cedinho em produção e aproveitar o mesmo dia maquiagem e cabelo, já fizemos fotos, já fizemos vídeos, aproveitamos aí profissionais amigas também teve essa rede de apoio, aquele recebidos pagos, né, gente, mas foi. Amigas que também trabalham na área de foto, né, de filmagem, ajudaram a gente, fizeram materiais bem legais, aí teve o marketing que você indicou, e tudo isso para mostrar que a gente está nesse novo momento, mas sem perder também a nossa autenticidade e o que a gente acredita, né, isso é muito importante. Mas uma coisa também que é interessante a gente falar, office muito para profissionais mesmo, né? Quando a gente entende que, tudo bem, tem a parcela. Você se surpreendeu, né? Quando você entendeu o custo do disparo, por exemplo, do equipamento. E você perceber, assim, o quanto de lucratividade que vem disso também. Não tem como a gente não pensar que é um crescimento mesmo financeiro, porque o que a gente quer, o que a gente almeja? Trabalhar menos, ganhando mais. Ficar tempo né? com família. Não é bonito a gente falar, gente, eu tô de 7 da manhã até 7 da noite, lascando aqui coluna cervical e frio pra creche. Então hoje, eu ter mais tempo em casa com os meus filhos, é o que eu mais almejo. E eu tenho feito isso ao longo desse tempo, então ter saído, por exemplo, de um trabalho fixo que eu tinha, estar hoje só com o meu consultório, ter essa flexibilidade de horário, de conseguir levar isso para a escola, almoçar com eles, isso vem todo o peso do empreendedorismo. Você empreende, tem muita gente que fala assim, comecei a fazer bolo em casa para estar mais com meus filhos, mas aí também faz bolo, se mata de fazer um... Então, assim, quanto você quer também trazer com o momento empreendedorismo, né? Benefícios para você e para sua família. Não é para se desgastar, se matar ali trabalhando. É para trazer realmente leveza para esse trabalho, para esse empreendimento. Bom, e a gente espera, né, que essa mensagem, essa conversa, né, a gente vai ter uma série de episódios aqui, né, esse é o nosso primeiro. Vamos trazer outras visões, outros profissionais também, de outras formações,
que estão passando por esse mesmo momento. A gente entende que é uma jornada muito similar de todos os profissionais da saúde. Primeiro, de se reconhecer numa migração de carreira, eventualmente para a área da estética, e depois de se olhar no espelho e se enxergar um empreendedor, um empresário, né? Então a ideia com esse bate-papo, é motivar outras pessoas. E aí, para as pessoas que estão ouvindo a gente, né, e que estão nessa fase, estão com aquele bichinho da mudança, né, que estão num momento e falam assim, cara, eu estou estagnado, ok, eu já faço as harmonizações, eu preciso dar um novo salto, ou eventualmente ainda não faz nem harmonização, está numa estética um pouco mais básica, mas tá sentindo essa vontade de dar um salto, e que tem, enfim, medos, né, dificuldade de fazer contas de retorno de investimento e tal. O que você indica? Que mensagem que você pode passar para essas pessoas que, como você, estão passando por esse momento? Primeiro, assim, tomar posse do que ela quer. Se você quer mudar, toma posse disso e movimenta, né? O que você pode buscar para entender esse caminho novo que está chegando aí. E aí procura, então, empresas, né? Como foi a SAD, como foi com você, que orientem, que não só estão ali para vender um aparelho, né? Isso realmente... Você vê, a gente está aqui hoje, é um diferencial, né? Você chamou uma pessoa que comprou um aparelho com você para estar num momento desse. Então, assim, esteja, conversa, entende? Vai lá ver o aparelho, vê a funcionalidade, faz um curso, um treinamento sobre o aparelho, foi o que a gente fez também. Vai em feiras, né? E busque redes de apoio. Redes de apoio para gestão, rede de apoio para fazer a continha, a planilhazinha de Excel, rede de apoio de família, porque se a pessoa, né, entrar nessa onda da coragem, do desencorajar, tem uma pessoa ali, não, vai, que se der ruim eu te ajudo. E, de repente, também estar no meio de trabalho que tenha outras profissionais, né? Se é uma pessoa que trabalha sozinha, tudo bem, mas igual eu estou numa clínica, né? Então tem todo esse apoio mútuo de muitas mulheres que querem crescer, né? Mulheres empreendedoras. Então, esteja, né, em torno ali, no seu entorno, com pessoas que realmente querem a mesma coisa que você, que é crescer, né? Então, tem até estudo já mostrando sobre isso, né? Você está no meio de pessoas que querem a mesma coisa, que têm a mesma energia, que isso faz toda a diferença. Um ambiente realmente muda tudo. Então, realmente é tomar posse mesmo do que quer e movimentar. Não cair do céu. Tem que se mexer. Carol, obrigado pelo papo. Eu acho que a gente fala isso todos os dias com os clientes, mas vindo de alguém que vive, está vivendo, né, e vai viver esses desafios no dia a dia, é claro que tem muito valor para quem está nos assistindo. Queria agradecer esse bate-papo, a sua disponibilidade, a sua agenda, né, ter realocado alguns pacientes para estar aqui conversando com a gente. Parabéns pela decisão de crescer, né? E esse é só o nosso primeiro episódio, então você que acompanhou com a gente aqui, se esse assunto faz sentido para você, se você está nesse momento de transformar a sua clínica, transformar o seu negócio, curta esse vídeo, ajuda esse vídeo a chegar para mais pessoas, compartilhe com algum amigo que está nesse momento de crescimento, que quer tomar uma decisão. A gente quer isso, a gente quer fazer um grande movimento de pessoas, né, de profissionais da área da saúde estética, que estão se enxergando como empreendedor, estão mudando seus negócios e, de fato, visando prosperidade para você, para transformar suas vidas e para levar o seu trabalho a mais pessoas e promover a autoestima. Então, muito obrigado pela presença de todos aí, por ter assistido a gente, e um grande abraço, até a próxima.